Olá pessoal, desejo que vocês estejam bem. Vocês já ouviram falar sobre pitch? Vocês sabem o que é isso? Sabem quando utilizar isso? Não? Então fica aqui comigo porque esse vídeo é para você. Então, pitch é uma conversa rápida em que você apresenta uma ideia, em que você apresenta um negócio, em que você apresenta uma inovação, e o objetivo deste pitch é conseguir investidores para o seu projeto, conseguir novos clientes e conseguir validar a sua ideia antes de colocá-la em prática, antes de efetuar investimentos. Então, um pitch é uma conversa de negócio em que você vai apresentar para alguém, vai apresentar para uma plateia qual é a sua ideia, qual é o seu objetivo, o que você gostaria de fazer, tanto no quesito produto quanto no quesito serviço. Então, se você está pensando em empreender, se você está pensando em abrir um novo negócio, ou se você já abriu o teu negócio e gostaria de novos investidores, gostaria de expandir o teu negócio, estruturar um pitch e apresentar para possíveis patrocinadores é uma ideia interessante para você. Então, o objetivo desse vídeo não é falar dos tipos de pitches, mas é falar de qual a estrutura deve aparecer no seu pitch, aparecer na sua conversa rápida de negócios para você apresentar e assim ser bem sucedido nessa apresentação. Então fica aqui comigo que eu vou te contar o passo a passo para você construir o seu pitch de sucesso. A primeira coisa que você deve colocar no seu pitch, que é bem relevante, é qual que é o problema que você identificou? Qual é a dor que você percebeu? Qual a necessidade que você identificou que estimulou você a criar essa ideia, a criar esse projeto, a criar esse produto ou a criar esse serviço? Então, a primeira parte do seu pitch é contar da dor. Nessa parte, você pode também contar um pouquinho da tua história, mas é bem pouquinho, tá? Uma pincelada rápida. O objetivo mesmo é falar da dor, é falar da necessidade, é falar por que você teve essa ideia de criar esse produto ou esse serviço. Bom? Segundo passo, quais são os dados quantitativos? Você fez pesquisa? Você identificou, através dessa pesquisa, que essa realmente é uma necessidade, que realmente tem um mercado carente desse produto, desse serviço que você está imaginando? Então é legal que você traga esses dados quantitativos na sua apresentação do pitch. Terceiro passo é, qual é a sua ideia? O que você pensou? O que você estruturou? Qual é a solução para aquela dor que você apresentou lá no começo? Qual é o negócio que você pensou para atender aquela dor que você apresentou no começo? Então aqui é falar do seu projeto mesmo, aqui é para você falar do seu produto, aqui é para falar do seu serviço. Aí você começa a entrar um pouco mais no detalhamento. Outro ponto importante, qual é a relevância do negócio? Vamos imaginar que você está criando uma coisa que já existe no mercado. E essa coisa que já existe, você está apenas melhorando ou trabalhando os gargalos destes itens. Então é bem importante aqui você apresentar qual é a relevância desse negócio. O que ele tem de diferente dos concorrentes das empresas que já fazem isso? O que ele tem de diferente que é bacana você trazer para sua apresentação, tá bom? Qual é o propósito do negócio? O que o seu negócio funcionando vai trazer para a sociedade, para a comunidade? É importante você falar de propósito e eu preciso te dizer, o propósito não é ganhar retorno financeiro de X%, tá? Esse não é o propósito. Isso é o resultado. O propósito é que transformações você vai gerar na sociedade, para as pessoas, para a comunidade, para o lugar onde você vai estar inserido, ou para o público-alvo que vai atender essa sua ideia, essa sua criação, tá bom? Então, o propósito é o impacto que isso vai gerar. Outra coisa relevante que você vai trazer é quais são os diferenciais desse negócio que você está pensando em implantar. Imagine que você já tem outros concorrentes. O que você vai fazer diferente? Ou se você ainda não tem outros concorrentes, liste todas as possibilidades diferenciais que você pode oferecer para você atingir e atrair uma clientela, um público que porventura não conhece desse negócio, não conhece dessa necessidade, não sabe ainda que precisa. Então, o que você pode trazer de diferencial? E se você já tem um concorrente, melhor ainda, porque você pode comparar, entender o que esse concorrente não entrega e você se comprometer a entregar, tá bom? Então, faça essa análise e essa análise deve aparecer na sua apresentação também. Qual é o nicho que você vai atender, né? Então, é importante você pensar em segmentar. Num primeiro momento, é muito difícil a gente pensar num produto de aceitação de todos os nichos, de todos os públicos, de todas as faixas etárias. Não funciona. Então, pensa
Se é um produto, pensa que público, de que idade, de que faixa etária, de que classe social, de que região. Então começa a estruturar esse nicho. Pensando, como é que você estrutura esse nicho? Pensa numa persona, num cliente fictício, que vai ser o cliente que vai consumir o seu produto e serviço, que vai ser o cliente que vai buscar isso que você está criando, isso que você está desenvolvendo. Então é bem importante você afunilar, tá? Então não pode ser toda a comunidade, tem que ser um público específico até para você testar. E você pode depois, uma vez implantado, uma vez funcionando, pensar em outras personas, outros clientes que você gostaria de atender, para aí sim ampliar o seu negócio. No primeiro momento é importante você ter um nicho, ou seja, ter um público específico que deve consumir esse seu produto ou esse seu serviço. E isso deve aparecer na sua apresentação também. Qual é o recurso ou quais os recursos você vai precisar para colocar esse projeto para rodar, se porventura você ainda não abriu esse negócio? Quais são os investimentos ou qual investimento vai ser necessário fazer, isso é investimento financeiro, quanto de dinheiro você vai precisar para esse negócio começar a rodar, para você começar a ter esse investimento. Então é bem importante você ter isso mensurado, ter isso bem claro, faça contas reais, considerando os custos reais, faça pesquisa. É importante que esses dados estejam corretos, você não pode nem superestimar, nem subestimar, porque senão o negócio não vai vingar. É importante você ter esse detalhamento de valores. Então, quais recursos de pessoas, de materiais, e quanto de investimento financeiro, quanto de dinheiro você vai precisar para garantir esse negócio funcionando com fôlego e com possibilidade de expansão. Isso tem que aparecer também no seu pitch. Você consegue fazer o MVP? MVP é o mínimo produto viável, ou seja, você consegue fazer um demo, uma demonstração desse produto ou deste serviço para um público pequeno de clientes, para você mensurar antes de colocar um projeto gigantesco para rodar, antes de arriscar? Então o MVP é isso, é o mínimo produto viável que você pode testar, que você pode experimentar se essa ideia vai vingar, e até mesmo para você perceber os erros, os gargalos, os gaps que você pode corrigir antes de lançar oficialmente para o mercado, tá bom? Então é bem importante você pensar no MVP e você experimentar esse MVP, porque isso vai te dar base, inclusive, para estruturar a sua apresentação. Você na apresentação pode dizer, olha, tem um MVP, testei no período XYZ, tive tais resultados, tive tais gargalos que eu já tratei nessa ação, então é bem importante. É como se fosse uma espécie de test drive antes de você lançar oficialmente o produto ou o serviço, tá bom? Por fim, o que tem que aparecer lá? E aí os investidores querem saber sobre isso. Antes de todos os passos, eles querem saber sobre isso. Qual é o retorno esperado? Quanto que você pretende ter de lucro a curto, médio e longo prazo com essa ideia? E depois, de quanto em quanto tempo vai ser esse retorno? Então em 1 ano eu tenho X de retorno, em 2 anos eu tenho Y de retorno, em 3 anos eu tenho isso de retorno. Então é bem importante você mensurar esse retorno financeiro do investimento. Então vamos imaginar que você estipulou que você precisa de 50 mil reais para começar o seu negócio, para começar a empreender. Ok. Em quanto tempo você vai ter o retorno desses 50 mil investido? Então essas contas você precisa fazer considerando a sua análise, os seus estudos de mercado, considerando o MVP que você fez para testar. Então, se você tiver essa estrutura bem escrita, bem analisada, é importante para que você possa apresentar a sua ideia com mais assertividade. Imagine que quem está ouvindo, especialmente quem é investidor, vai te fazer perguntas e vai fazer perguntas do que não está na sua apresentação. Então você precisa estar preparado, você precisa ter trabalhado, ter pensado, ter feito pesquisas, ter feito um bom trabalho de casa, conversar com as pessoas, com outros empreendedores, para você entender de quais são os custos reais, quais são as dores, as necessidades. Então tudo tem que ser mensurado, como por exemplo até as taxas para a abertura do negócio. Isso é importante. Então todos os custos que compõem um negócio você precisa mensurar. Então dentro do seu pitch, vamos recapitular brevemente. Você começa falando da dor, do problema, da necessidade, você avança falando das pesquisas que você fez, dos dados que embasaram a tua identificação dessa necessidade,
Você apresenta qual é a solução, qual foi a sua ideia criativa, o negócio que você gostaria de abrir, implantar. Pode ser um produto, pode ser um serviço. Você apresenta qual é a relevância desse negócio, né? Considerando a dor que você identificou. Você apresenta qual é o propósito, ou seja, o que esse negócio vai trazer para a sociedade, de impacto para a comunidade. Você apresenta quais são os diferenciais desse negócio que tornam ele mais atrativos do que os que já existem ou que tornam ele um diferencial para essa implantação, um diferencial que justifique a abertura desse novo negócio. Você apresenta qual é o nicho, ou seja, qual é o público que vai consumir esse produto ou serviço seu. Você apresenta quais os recursos necessários, qual o investimento financeiro necessário. Você apresenta o MVP, características, testes, o que deu errado, o que deu certo, os ajustes que você fez, e você apresenta qual o retorno do investimento esperado em quanto tempo, tá bom? Então, seguindo esse roteiro, eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido. Outras dicas seja objetivo, então não adianta ser discursos muito longos. Para vocês terem uma ideia, existe pitch de 2 a 10 minutos, a 15 minutos, que é o máximo. Então, seja objetivo direto, vá direto ao ponto, sem rodeios, fale com clareza, né? Busque trazer as informações que são mais importantes e não todo o trabalho de pesquisa que você fez, não, só o que é mais importante. E, se possível, através de dados e gráficos bem objetivos, bem desenhados. Busque informações de quem é o público, quem vai te ouvir. São possíveis investidores, são possíveis clientes, então ajuste o seu discurso considerando quem serão esses ouvintes, para que você seja assertivo na sua abordagem. Dentro da sua apresentação, é muito importante que você responda a seguinte pergunta: por que é que nós deveríamos investir no teu negócio? Se você estiver falando com investidores, ou se você estiver falando com possíveis clientes, por que é que você deveria ser meu cliente? Então é muito importante que a sua apresentação responda essa pergunta. Faça o trabalho de casa de responder às possíveis objeções que a sua plateia pode ter, ou as possíveis perguntas que a sua plateia pode ter, e se prepare para responder essas objeções que provavelmente não estarão na sua apresentação, mas que o público que está ouvindo vai te perguntar, tá bom? Se prepara, isso é importante. Use uma apresentação bem trabalhada, bem objetiva, bem resumida, nada de textão, nada de coisas muito densas. Então toma cuidado com a sua apresentação, ela precisa ser bem trabalhada na objetividade, sim, e ela precisa ser bem trabalhada na estética também. Então toma cuidado com isso, isso vai ser bem importante para quem está te ouvindo falar, tá bom? Outro ponto, ensaie, ensaie, ensaie. Não vai para um pitch, não vai para uma conversa de negócios sem ter ensaiado antes, sem ter feito estudo antes, sem ter feito trabalho de casas. Coloque um cronômetro nesses ensaios para você saber o quanto de tempo você gasta, porque às vezes você já sabe antes quanto tempo você tem. Então, se você sabe que você tem 2 minutos, ensaia considerando 2 minutos. Se você tem 5 minutos, ensaia considerando 5 minutos, tá bom? Então, respeite o tempo. Isso é importante, as pessoas também vão observar isso dentro do seu pitch. Outra dica bem relevante o mais importante de um pitch é você garantir que as pessoas entenderam a sua apresentação, você garantir que as pessoas validem o seu negócio, validem a sua ideia, entendam o valor dela, do que você usar palavras bonitas. Então, a palavra bonita é irrelevante se ninguém entender nada, se ninguém validar a tua ideia, se você não tiver um retorno positivo. Então, foque nisso, foque nas pessoas entenderem, nas pessoas validarem a sua ideia, nas pessoas terem perguntas que permitam você melhorar o teu negócio, que permitam você validar o teu negócio e, por que não, se tornar um empreendedor se este for o teu sonho, tá bom? Então eu desejo que esse vídeo te ajude a desenhar pitches, a ser um empreendedor, a ser uma empreendedora e ter muito, muito sucesso na tua carreira, tá bom? Então, uma dica para você, a última dica é uma frase, não é minha, é da escola Conquer, uma escola que eu faço vários cursos, e não é merchandise, tá bom? Mas é porque realmente é uma escola bacana. Ou vai ou voa. Então que você, com essas dicas, voe muito alto, que você vá realizar os teus sonhos, de ser empreendedor ou de fazer qualquer outra coisa que você goste, que você sonhe, tá bom? Muito sucesso, se cuida, fique bem e até breve.